Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí a divulgação do canal. Também nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá? Então não custa nada, ajuda bastante o canal, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 11ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Lembrando aí que esse referencial ele é composto por 3 volumes, nós estamos no volume 1 que fala da introdução. E vamos dar continuidade. A gente está falando sobre componentes curriculares, vamos dar continuidade aí com a parte 2 dos componentes curriculares, perdão pessoal, com a parte 3 dos componentes curriculares. E a gente está falando sobre conteúdos, tá? E aí vamos para a segunda parte de conteúdos. Então, a gente já terminou a última aula falando aí de conteúdos, vamos dar continuidade aí, vamos ver se a gente termina agora. Agora eu estou no quarto, né? De tarde eu estava lá na sala, na minha parede maravilhosa, mas hoje, agora de noite, né? O pessoal está lá na sala, e então eu vim aqui para o quarto, o importante é os estudos não pararem. Vamos lá. Os conteúdos atitudinais tratam dos valores, normas e das atitudes. Conceber valores, normas e atitudes como conteúdos implicam torná-los explícitos e compreendê-los como passíveis de serem aprendidos e planejados, tá? Então, os conteúdos atitudinais, eles também são passíveis aí de ser aprendidos e também planejados pela escola, tá? Deixa eu acertar que eu tô com a impressão que isso aqui tá meio torto. As instituições educativas, elas têm a função básica de socialização. Por esse motivo, né, tem sido sempre um contexto gerador de atitudes. Isso significa dizer que os valores, né, eles impregnam toda a prática educativa e são aprendidos pelas crianças, ainda que não sejam considerados como conteúdos a serem trabalhados explicitamente, isto é, ainda que não sejam trabalhados de forma consciente e intencional. Então, quando a gente fala aqui sobre os valores, né? Valor não é uma matéria. Você não vai trabalhar isso, tipo, agora nós vamos trabalhar a disciplina de valores. Não. Mas os valores, pessoal, eles são aprendidos ainda que de forma implícita na escola. Por quê? Porque quando você trabalha as matérias, quando você trabalha a socialização, a interação, quando você trabalha saúde e bem-estar, você está trabalhando também valores, tá? Você está trabalhando com a criança a necessidade de certas atitudes, de certos comportamentos para que ela conviva bem com a sociedade, para que ela conviva bem com as outras pessoas, tá? Então, é aí onde entra a questão de valores. Eles podem não ser explicitados aí como conteúdos, mas eles são trabalhados também na sala de aula e no cotidiano. A aprendizagem de conteúdos desse tipo, vou colocar o óculos, pessoal, que não dá para ficar sem óculos, tá? A aprendizagem de conteúdos desse tipo implica uma prática coerente, onde os valores, as atitudes e as normas que se pretende trabalhar estejam presentes, desde as relações entre as pessoas até a seleção dos conteúdos, passando aí pela própria forma de organização da instituição. Então, mesmo assim, mesmo os valores, né, eles não sendo aí explícitos aí nos conteúdos, precisa aí de uma prática, já foi a primeira pérola aí da aula, já foi aí a primeira prática coerente, tá? Eu fui falar da primeira pérola, já entrei com a primeira prática. Já entra aí, gente, um tipo de prática coerente. Por quê? Porque os valores, eles têm que ser inseridos ali, o professor tem que procurar trabalhar esses valores quando ele aplica as atividades, tá? Uma atividade entre a interação, onde é que tava aqui? Puta, tava tão legal aqui, ó. Relações entre as pessoas, seleção de conteúdos, tá? Os valores têm que estar presentes. Então, você não vai trabalhar a matéria de valores ali, a disciplina de valores, mas os valores têm que estar presentes durante todas as atividades aí elaboradas no currículo, né? Através dos conteúdos. A falta de coerência entre o discurso e a prática é um dos fatores que promove o fracasso do trabalho com os valores. Então é aquela coisa assim, a gente fala assim, toda quarta-feira nós vamos cantar o hino nacional, porque nós temos aí esse dever cível, aquela coisa, né, tal. Maravilha, né, dever cívico, né? Maravilha, tal. Aí vai uma, vai duas. Quando chega na terceira quarta-feira, o pessoal já finge que esqueceu. Dali em diante já não pratica mais. Ou seja, é uma coisa que você fala que é lindo, praticar é maravilhoso, mas você não pratica. Olha, gente, tem que jogar lixo no lixo, aquela coisa. Mas se você tá andando no meio da rua, pega e chupa uma bala, alguma coisa, você cata aquele pacotinho de bala, você joga no chão. Você não coloca no bolso para jogar no lixo ali quando você estiver perto. Então são situações assim que
não existe a coerência entre aquilo que é discursado e aquilo que é colocado em prática. Gente, em diversos âmbitos a gente vê isso, tá? Nas igrejas, nas escolas, em associações, você vê as pessoas pregando ali um tipo de doutrina e quando chega na hora de praticar, ninguém pratica. Por quê? Porque na hora da teoria tudo é lindo, na hora da prática a gente enche o saco, né? Tipo assim, tem que lavar a mão antes de comer, tem que escovar os dentes depois da refeição. Gente, tudo é lindo na hora que você vai montar aquele discurso maravilhoso, mas na hora de colocar em prática a gente se torna aí meio pedante, então quase nunca é colocado em prática. E esse tipo de coisa é um dos maiores fatores aí que contribuem para o fracasso do trabalho aí com os valores na escola. Nesse sentido, dar o exemplo evidencia que é possível agir de acordo com valores determinados. Do contrário, os valores tornam-se vazios de sentido e aproximam-se mais de uma utopia não realizável do que uma realidade possível. Então, pessoal, Mahatma Gandhi já dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Você reclama que as pessoas jogam lixo na rua, você reclama que as pessoas não cumprem o seu dever de cidadão? Comece por você. Quando você mudar as suas atitudes, as pessoas ao seu redor mudarão, porque eles falam: puta, mas não posso jogar um papelzinho no chão aqui, porque, né? Esse camarada aí, ele joga tudo ele põe no bolsinho, joga no lixo. Então, se eu jogar aqui na frente dele, a pessoa se sente até constrangida e ela passa a mudar a postura dela na sua frente e logo ela vai começar a mudar a postura dela longe de você também. Então, assim, Mahatma Gandhi já dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo, tá bom? Então, quando a gente fala assim, dar o exemplo, evidencia que é possível agir de acordo, sim, com valores determinados, tá? Senão, se isso não for praticado, os valores aí eles se tornam vazios, ou seja, eles aproximam-se mais de uma utopia, ou seja, uma coisa que você sonha, mas nunca vai realizar, né? Uma utopia não realizável, do que de uma realidade possível. Para que as crianças possam aprender conteúdos atitudinais, é necessário que o professor e todos os profissionais que integram a instituição, eles possam refletir sobre valores que são transmitidos cotidianamente e sobre os valores que se quer desenvolver. Então, para que as crianças possam aprender esses valores, tá? Esses conteúdos, é necessário que o professor e todos os profissionais eles possam refletir sobre essa questão de valores, tá? Que são transmitidos. Ou seja, se o professor mesmo, se ele, olha só, não é pérola não, tá, gente? Mas se o professor não enxergar o valor nesses valores da sociedade, se ele mesmo não vê valor nisso, não tem como praticar isso com a criança, tá? É como você colocar, por exemplo, quando a gente, não é que é proibido, mas é que é uma questão de, olha, que nem você vê um professor, como que eu posso dizer, um professor ou um médico, né? Na porta, você vai lá ver o médico na porta do hospital, ele tá no horário de descanso dele, de almoço, aí, você vai lá atendido pelo médico, ele te atende super bem e tal. Aí você vai lá, faz uns exames e tal. Quando você tá indo embora do hospital, o médico tá na hora de descanso dele, você vê o médico na porta do hospital fumando. Te dá uma sensação assim do tipo, esse médico aí não é bom, cara. Ele não é um bom médico, tipo, ele não serve pra cuidar de mim. Porque você fala, um cara que cuida da saúde e fuma. Então não é que o médico não pode fumar, gente. Cada um com os seus vícios, com os seus costumes. Mas a questão pega mal. A mesma coisa quando você vê um pastor da igreja, um presbítero, alguma coisa, discutindo com alguém na porta de uma loja, de um comércio, ele acha que o cara não consertou o carro dele direito, aí o cara fica nervoso, porque ele é um ser humano, né? Aí vai lá e começa a discutir, você fala, nossa, mas o pastor tá discutindo, gente. O pastor não pode uma hora ficar bravo, mas olha só, ele tem que policiar os pés dele. Por quê? Policiar o comportamento dele. Porque, gente, aquilo que quando você assume uma postura perante a sociedade, você é visto em todos os âmbitos. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, você é um pastor, né? Se você for pegar ali, que nem você tá num happy hour com os amigos ali. Aí você tá lá tomando uma cerveja, o pastor tá tomando cerveja, caramba, daquela boca que sai a palavra de Deus. Cara, o cara não pode tomar uma cerveja, velho. Ele não pode se embriagar, dar escândalo, mas mesmo assim, se você vê um pastor, um presbítero, qualquer que seja o cargo aí da igreja, se você vê o camarada tomando uma cerveja lá num happy hour, você acha um cúmulo, porque você acha que o cara tem que ser santificado. Né? O cara ele não pode tomar uma cerveja, por quê? Porque ele é o pastor, porque é dali que sai a palavra de Deus. Então, olha só que situação. Outra coisa é também aquilo que eu falei da questão da briga. Agora, o cara pode brigar? Não, não pode, mas ele é um ser humano, gente. Ele também tem momentos, como todo mundo tem, dias bons e dias ruins.
Mas como ele assumiu essa postura, ele tem que se policiar muito mais do que os demais seres humanos, porque ele assumiu uma postura em que ele é um formador de opinião, em que ele tem uma imagem. Eu, por exemplo, brinco com a minha esposa que eu sempre, eu sonho até hoje em ser um popstar, né? Um cantor popstar. E como eu assumi essa postura de super malva, se vocês olharem a foto aí no perfil do YouTube, tá eu lá vestidão de super-herói, né? E assim, eu falo pra minha esposa que se eu fosse um cantor, por exemplo, imagina eu lá, musculoso, né, que agora eu não tô mais, né, parei de malhar, tô só crescendo a barriga. Mas assim, imagina eu lá, musculoso, com a roupa lá de super-herói, né, o Super Malva, cantando uma música popstar e tal. Gente, o primeiro público que vai se encantar comigo são as crianças e os jovens. Você imagina se eu, né, virasse um cantor aí. Então o que acontece? O Super Malva, olha só, eu não posso ficar embalada. Né? Saí do show, tal, fui convidado para ir para uma casa noturna. Gente, eu não posso ficar lá bebendo um monte de coisa e com aquelas orgias com mulheres. Por quê? A postura que eu assumi como um super-herói, lá um cantor super-herói, gente, onde eu for, a mídia tá. Onde a mídia tiver, a criança tá acessando, o jovem tá acessando. Aí o jovem fala, pô, o Super-Malva é um super-herói, pô, ele toma lá uns gorozinhos lá, eu vou tomar também. Então, a postura que eu assumo, independente de eu ser pedagogo ou não, se eu assumir um cantor super-herói, o que eu tenho que fazer? Gente, eu tenho que viver uma vida como o Dalai Lama. Né? Eu posso até na minha casa tomar alguma coisa ali escondido, mas não é bem escondido, né? No interior da minha casa. Mas se eu ficar em boates com orgias e bebidas e de repente até usando alguma coisa, Deus o livre, né? Mas de repente até usando alguma coisa mais pesada lá, que esses artistas é tudo doido. Você já pensou? Uma criança vê, um jovem vê, ele vai querer usar também. Quando que o Super Malva, ele tem que fazer o quê? Se eu assumir uma postura de super-herói, eu tenho que assumir uma postura de um cantor saudável, que tem hábitos alimentares ali fantásticos, com saladas e proteínas, né? Não bebe álcool, não fuma, não usa drogas, embora eu não faça essas coisas mesmo, né? Às vezes uma cervejinha ou outra, mas assim, se eu assumir essa postura de super-herói, eu não posso ser pego em público praticando coisas. Por quê? Porque eu vou me tornar a maior fonte como que chama? O maior formador de opiniões entre os jovens. Como existem youtubers aí que estão causando desgraças na vida dos jovens, pregando bobagem, e o que eles falam os jovens acham que é regra. Então, quando a pessoa assume esse tipo de postura, né, ela precisa se policiar. Só dar um último exemplo aqui, artistas aí, por exemplo, que fazem esse tipo de coisa e os jovens entram nas drogas. Depois o artista vai lá, entra numa clínica de reabilitação, sai de lá um novo ser humano, encontra Jesus e sai de lá um novo ser humano. Só que muitos jovens que seguiram ele no caminho das drogas, por influência, porque ele era um formador de opinião, esses jovens, muitos morreram, outros vão morrer, porque não tem dinheiro para pagar um tratamento milionário para sair das drogas. Então essa consciência as pessoas têm que ter quando elas assumem determinada função, tá? Então assim, quando a gente fala aqui, ó, tudo isso, gente, que eu expliquei aqui, fugindo um pouco do tema, é sobre valores. A criança, tem um exemplo que fala assim, que a criança ela não aprende com exemplo, com conselhos, ela aprende com exemplos, tá? Então, assim, se o professor não valorizar esses valores éticos, esses valores morais aí que constroem uma sociedade justa e perfeita, a criança também não vai seguir aquilo. Tá? Então é muito difícil para a criança seguir determinados valores quando ele vê o professor praticando outro tipo de coisa. Tá bom? Então, gente, eu dei bastante exemplos aí para que a gente realmente focasse nessa questão dos valores. Isso significa um posicionamento claro sobre o que e como, sobre o que e o como se aprende nas instituições da educação infantil. Tá? Então, como é que se aprende nas instituições? Através dos exemplos dos profissionais, dos professores. Quando o professor fala assim da saúde, olha, fumar faz mal, beber faz mal para a saúde, fumar faz mal para a saúde. Aí o aluno chega assim, tá andando na rua, vê o professor lá com cigarro na boca. Não é que o professor não tem o direito de fumar um cigarro, mas puta merda. O cara é um educador, o cara tá falando sobre prevenção, o cara tá falando sobre a saúde, que nem eu, por exemplo, trabalhei num projeto de prevenção às drogas aqui da Guarda Civil de Guarulhos durante 3 anos, né? Como é que eu vou usar droga? Como é que eu vou fumar uma porcaria de um narguilé, aquele lixo, aquela desgraça que só derruba a saúde do jovem? Como é que eu vou fumar um narguilé, gente, se eu trabalhei num projeto de prevenção às drogas? Vocês compreendem? Então, assim, na educação infantil se trabalha a partir dos exemplos.
Então o professor tem que ter uma postura, né? Que nem uma professora que aconteceu lá na Bahia, lá uns anos atrás aí, pô, a professora de educação infantil, fundamental, gente, uma mulher que dá aula para crianças, ela foi lá no forró tal, e tava tocando um funk lá, e a mulher rebolando com fio dental lá, com a mini saia, e mostrando todas as partes íntimas dela, quer dizer, os pais caíram matando na escola. Agora, ela estava lá à noite, num período lá de folga dela, tava curtindo a musiquinha, ela podia fazer o que ela quisesse. Só que acontece, você imagina, caiu na internet, você imagina os aluninhos dela, nossa, minha professora, olha o bumbum da professora. Gente, ficou ruim, e a professora foi demitida. Depois ela virou dançarina do grupo, depois nem sei mais o que aconteceu. Mas o que acontece? Ela foi demitida. O professor, quando ele tem uma rede social, né, ele não pode ficar aí numa rede social postando coisas de bebidas, né, com cigarros, e postando discursos de ódio em questões políticas. Por quê? Porque o aluno vê e ele acha que ele tem que praticar aquilo. Ele segue exemplos, tá? E as crianças hoje todas têm acesso a redes sociais, tá? Então, por isso que aqui está mostrando, né, que isso significa um posicionamento claro, né, sobre a forma como se ensina numa escola infantil, na escola de educação infantil. Então, quando você quer assumir uma postura de 0 até o 5º ano do ensino fundamental, que acho que é 10 anos, não lembro agora a faixa etária, mas quando você assume essa postura, você tem que pensar o que você quer para sua vida. Porque se você quer trabalhar com criança e depois você quer ficar aí postando coisas me perdoa a palavra, de putaria na internet, sabe? Coisas com mulheres, não pode, gente. O teu aluno vê aquilo ali, o pai do teu aluno vê, ele vai achar que você é um pedófilo. Se você é mulher, você posta lá, você lá nas raves, lá de mini saia, sabe? E postando coisas de conteúdo pejorativo, sabe? De conteúdo erótico, pornográfico lá. Não é pornográfico no sentido de pornografia, é no sentido malicioso, sabe? Então o seu aluninho vê aquilo, o pai, a mãe do seu aluninho vê, ele vai levar você. Ah, mas é a minha vida pessoal. É aquilo que eu tô te falando, você trabalha com crianças. Quando você trabalha com crianças, você tem que ter todo um cuidado. Porque você vira um referencial para as crianças e para os pais, tá bom? Então, só mais uma vez reforçando aqui, né, como se trabalha na educação infantil. E você tem que ter esse perfil aí, tá, para trabalhar com as crianças. Se você quer uma vida de putaria, de rave, de forró, de axé, de funk, olha, gente, talvez seu lugar não seja na sala de aula infantil. Porque você tem que ter uma postura ali muito bem cuidadosa, muito bem, sabe? Tem que ter muito cuidado nas coisas que você posta na internet, tudo, porque os pais dos alunos vêm e fica aí uma situação meio difícil, tá? Então, e tudo isso aí interfere muito aí no seu trabalho. Deve-se ter em conta que, por mais que se tenha a intenção de trabalhar com atitudes e valores, nunca a instituição dará conta da totalidade do que há para ensinar. Tá? Então, assim, de tudo que tem para ensinar aí, né? Por mais que você trabalhe, se esforce, tudo aí, trabalhar com atitudes e valores aí, a instituição ela nunca vai dar conta, porque são muitos conteúdos, são muitos aprendizados, tá? Então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, eu tô sentindo que essa câmera tá tão em cima de mim aqui, acho que melhorou. Isso significa dizer que parte do que as crianças aprendem não é ensinado de forma sistemática e consciente, e será aprendida de forma incidental, ou seja, mais uma vez, pessoal, lembrando, será aprendida através de exemplos, tá? Então nem sempre aí tudo que a criança aprende, aí a maior parte do que ela aprende não é aprendido de forma sistemática, mas é aprendido de forma incidental, ou seja, através dos exemplos daquilo que ela vê, das posturas, tá, das pessoas que estão ao redor dela. Isso amplia a possibilidade, isso amplia a responsabilidade de cada um e de todos com valores e atitudes que cultivam. Gente, eu nem vou falar mais nada porque eu já falei tanto sobre valores aqui, que eu já falei, né? Os perfis, os comportamentos, tá bom? Organização dos conteúdos por blocos. Né? Agora nós vamos falar sobre a organização dos conteúdos por blocos. Os conteúdos eles são apresentados nos diversos eixos de trabalho organizados por blocos. Essa organização ela visa a contemplar as dimensões essenciais de cada eixo e situar os diferentes conteúdos dentro de um contexto organizador, que explicita as suas especificidades por um lado e aponta a sua origem por outro. Por exemplo, é importante que o professor saiba, ao ler uma história para as crianças, que está trabalhando não só a leitura, mas também a fala, a escuta e a escrita. Ou quando organiza uma atividade de percurso, que está trabalhando tanto a percepção do espaço, como o equilíbrio e a coordenação da criança. Gente, então aqui está falando sobre essa questão de trabalhar por blocos. Aqui explica mais ou menos o quê? Quando você vai comprar
um alimento enlatado, ali está escrito assim, valor nutricional, para que serve, quais as vitaminas, quais as calorias, quais isso, vai dar todo o valor nutricional daquele alimento. Então quando você vai comer, você não vai comer só, por exemplo, comprei uma latinha de milho em conserva. Você não vai só comer aquele milho porque aquele milho é gostoso. Você vai comer aquele milho porque, olha, o milho ele é bom em WXYZ, é uma vitamina que eu estou precisando porque eu estou sofrendo de tal doença, e o milho contém os componentes ali que vai me auxiliar na reconstrução disso, e por aí vai, né? Então assim, você tem que saber que você está comendo um alimento não só porque ele é gostoso, mas porque o seu corpo necessita dos nutrientes que aquele alimento possui. Então a mesma coisa aqui, quando você vai trabalhar por blocos, né, ele vai te mostrar o quê? Olha, quando você vai trabalhar a linguagem, você não vai trabalhar só a questão da escrita, você vai trabalhar a questão da escrita, da leitura, do visual, você vai trabalhar a coordenação motora, então vai mostrar tudo o que aquela simples atividade vai proporcionar de conhecimento à criança, tá? Esses conhecimentos ajudam o professor a dirigir sua ação de forma mais consciente, ampliando suas possibilidades de trabalho, tá? Então, assim, é uma forma de ajudar o professor, né, a se direcionar de uma melhor maneira aí no seu trabalho, de uma forma mais consciente, ampliando aí também as suas possibilidades de trabalho, né? Embora estejam elencados por eixos de trabalho, muitos conteúdos encontram-se contemplados em mais de um eixo. Então, ou seja, um conteúdo ele pode estar colocado ali em várias categorias diferentes, tá? Por exemplo, quando você fala assim sobre mulher, né? Vamos falar aqui da mulher, vamos montar um perfil, né? Então você pega uma mulher, olha, aquela mulher, ela está inserida no contexto inserida no contexto feminino, no contexto loira, porque ela é loira, né? Essa mulher, ela é magra, então ela está inserida também na categoria de magras. Ela também está inserida no contexto de bonita, né? Porque é uma mulher bonita. Ela também está inserida no contexto de cabelos lisos, né? O cabelo dela é liso. Então, assim, você vê, uma única mulher, ela é inserida em várias categorias de acordo com a necessidade do que for, se for um catálogo de agência de modelo ou qualquer coisa assim, né? Então, você tem ali as várias características, né? Ela tem um olho azul, então ela vai para a categoria do olho azul, ó, loira de olho azul, mulher, alta, magra, tá vendo? Então, assim, uma mesma pessoa, ela é inserida em várias categorias. Então, esse exemplo aqui que é mencionado nessa questão, tá? Que um conteúdo, ele pode ser contemplado em mais de um eixo, de acordo ali com as suas características, tá bom? Eu sempre dou uns exemplos fora da pedagogia, pessoal, que é para vocês terem uma noção melhor, tá? Porque às vezes se eu for trabalhar um eixo aqui da pedagogia, você primeiro vai ter que entender... Ai, gente, desculpa, eu tô engasgando. Já dei muita videoaula hoje. Se eu for falar de um conteúdo, aí vocês vão ter que entender primeiro o que é esse conteúdo, o que ele realmente tem. Gente, a gente vai enrolar muito e fugir do foco. Então eu uso uns exemplozinhos bobinhos assim fora da pedagogia para que vocês entendam mais ou menos o que quer dizer aqui dentro, tá? Senão a gente acaba fugindo da aula. Cabe ao professor organizar seu planejamento de forma a aproveitar as possibilidades de cada conteúdo, que cada conteúdo oferece, não restringindo o trabalho a um único eixo, fragmentando o conhecimento. Então, assim, quando a gente está falando aqui, pessoal, sobre essa questão dos conteúdos, né? Ele está contemplado em mais de um eixo, então você tem que explorar esse conteúdo até não poder mais, tá? É como você pegar, por exemplo, uma maçã, né? Eu vou comer a maçã. Meu, não vai descascar a maçã, tirar a caroço, coisa, comer a maçã. Não, gente, explora a maçã, come a casca da maçã, né? Só o carocinho que não dá pra mastigar. Aí você faz um desenho, o pessoal come o miolo da maçã e fica aquelas duas pontas assim. Não, ó. Vai girando ela, come a parte de cima, come a parte de baixo, come a maçã até não sobrar mais nada além do bagaço, que nem a laranja, né? Chupa a laranja até não sobrar mais um gominho com caldo. Então é mais ou menos isso, tá? Você tem que pegar um conteúdo ali, ele tá em mais de um eixo ali contemplado, você tem que esmiuçar aquele conteúdo até não sobrar mais nada dele, tá? Explorar todas as possibilidades dele, não simplesmente, vou pegar esse conteúdo, vou trabalhar vogal, vou trabalhar com A, né? Vou trabalhar ele no contexto vogal. Não, trabalha ele no contexto letra, trabalha ele no contexto vogal, trabalha ele no contexto alfabeto, trabalha ele no contexto artigo, trabalha ele no contexto palavra.
Olha quanta coisa, né? Então, a simples letra A, por exemplo, você não vai trabalhar ela só como se fosse uma letra ou uma vogal. Você vai trabalhar tudo que você puder, todas as possibilidades que der para utilizar a letra A, você vai fazer isso. E mostrar para a criança com um simples sinal daquele, abre um leque de possibilidades aí, tá bom? Então, sempre procurar explorar o máximo aí de cada conteúdo a ser trabalhado. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Vamos falar agora sobre a seleção de conteúdos. Os conteúdos aqui elencados, eles pretendem oferecer um repertório que possa auxiliar o desenvolvimento das capacidades colocadas nos objetivos gerais. No entanto, considerando as características particulares de cada grupo e suas necessidades, cabe ao professor selecionar os adequados de forma que sejam significativos para as crianças. Eu estou dando umas pausinhas aqui, pessoal, para dar uma relida, mas aqui não tem muita coisa para explicar não, tá? Só está falando realmente do objetivo dos conteúdos que aqui são oferecidos. Deve-se ter em conta que o professor, com vistas a desenvolver determinada capacidade, pode priorizar determinados conteúdos, trabalhar-os em diferentes momentos do ano, voltar a eles diversas vezes, aprofundando-os cada vez mais. Então, assim, aqui também está falando, né? Você vai pegar um conteúdo. Nada aqui é regra, pessoal, tudo aqui é uma questão de orientação. Então, quando você fala assim sobre pegar um conteúdo e esmiuçar ele ao máximo, de repente você... por exemplo, eu estou aqui dando essa aula e de repente eu lembro de uma situação assim, olha, eu tenho uma aula que eu dei sobre tendências pedagógicas e falava assim, gente, eu não vou ficar falando sobre tendências pedagógicas, eu já tenho a aula, eu não tenho ainda, tá? Vou fazer. Eu já tenho a aula de tendências pedagógicas. Então, assim, se eu começar a falar de tendências pedagógicas, eu vou fugir desse tema. Então o que eu faço? Eu vou explicar uma coisinha das tendências pedagógicas e voltar para cá. Depois eu ponho o link lá e vocês assistam a aula de tendências pedagógicas. Mas se eu começar a explicar aqui, esmiuçar tendências pedagógicas, a gente vai fugir do tema também. Então tem situações que você só vai mencionar uma determinada coisa, mas você não pode se focar naquilo. Então aqui são conteúdos que, por exemplo, ele vai ser inserido numa determinada aula, mas você não vai focar nele. Depois, mais pra frente, você volta nesse conteúdo e aí trabalha ele de uma forma mais ampla. Mas às vezes esse conteúdo ele só precisa servir de exemplo numa determinada aula, tá bom? Então isso também tem que ser levado em consideração. Como são múltiplas as possibilidades de escolhas de conteúdos, os critérios para selecioná-los devem se atrelar ao grau de significado que tem para as crianças, tá? Então, assim, como tem muitas múltiplas escolhas aí de conteúdos, você também tem que levar em consideração a faixa etária da criança e o grau de significado que tem para elas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar exemplo fora da pedagogia. Você pega um videogame, o videogame não é pra criança? Só que se pega uma criança de 4 anos, ele não liga muito pra essas coisas de videogame, ele prefere, por exemplo, um tablet ou um celular. Então você vai falar, por exemplo, sobre um videogame pra criança, por mais que ela seja criança, aquilo pra ela não desperta o mesmo interesse que desperta pra uma criança de 10, 12 anos. 42, né? Aliás, semana que vem, sábado agora, né? Daqui 4... Peraí, hoje é quarta. Quinta, sexta, sábado. Daqui 3 dias, né, eu faço 43, pessoal. Que beleza, hein? Então, assim, por exemplo, aquele videogame, gente, por mais que a criança seja criança, com 4 anos, ele não tem muito interesse. Então você não é tão significativo, tá? Então você vai trabalhar o quê? Jogos, mas você não vai trabalhar com jogos de videogame. Jogos de tabuleiro? Puta, menos ainda, aí que eles não gostam mesmo, né? Vai trabalhar o quê? Jogos de tablet, jogos de celular, que é o que mais interessa pra eles. Claro que a gente não vai trabalhar isso, né, pessoal? Tô dando exemplos aqui, tá? Então você vai procurar trabalhar conteúdos, não apenas que seja próprio para a idade deles, para a faixa etária, mas que também despertem ali, ter um significado para eles naquele momento, tá? Às vezes só vai ter um significado ali mais para frente. É importante também que o professor considere as possibilidades que os conteúdos oferecem para o avanço do processo de aprendizagem e para a ampliação do conhecimento que possibilita. Então também é importante que o professor considere as possibilidades aí que esses conteúdos oferecem aí para o avanço do processo de aprendizagem da criança, tá? Porque às vezes você vai passar um conteúdo que é pedagógico, que está dentro do programa, que está dentro do projeto, mas aquele conteúdo, por exemplo, para aquela turma ali não vai ter significado, não vai ter uma possibilidade de ampliação dos conhecimentos da criança. Então é legal, tá no projeto da escola, mas para aquela faixa etária ali ele não vai se aplicar. Então precisa levar isso em consideração também, tá bom? A gente vai ficar por aqui, pessoal, que já está aí com 29 minutos de aula, e depois a gente vai continuar na próxima aula com a integração dos conteúdos, tá bom? Gente, a temática é bastante grande mesmo, eu não gosto de fazer aula com mais de 30 minutos, porque eu acho que a aula fica muito cansativa, tá?
para mim e para vocês também. Então a gente vai dar uma pausa aqui, não esquece de se inscrever, dar aquele like positivo e bons estudos até a próxima aula, pessoal.